pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje recebendo aqui a Alessandra Nogueira, que é uma especialista na área de recursos humanos, que tem uma visão interessante dessa evolução exponencial pelo qual estamos passando, né? E que a gente convidou aqui para vir bater um papo sobre o futuro do trabalho, o futuro das carreiras, da vida das pessoas nesse mundo exponencial que a gente está vivendo. Alessandra, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Obrigada, Maurício. Obrigada, Alexandre. Conversar com vocês sobre um tema que eu tanto gosto de ler e estudar, e foi isso que me levou até a Singularity, né? É uma realidade nova, né, que a gente enfrenta hoje, que a gente vê todo dia, mas que muitas pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Eu vou ser sincero que eu só me dei realmente conta da evolução por qual a gente está passando, desse ritmo de transformações de uma forma mais estruturada em 2015, se não me engano. Eu vinha estudando a questão da transformação das empresas e tudo desde 2013, mas foi só em 2015 que eu liguei os pontos e percebi, olha, essas coisas estão acontecendo aqui por causa daquilo, né? E aí me dediquei também a olhar para esse lado da coisa, né? O Alexandre tem me acompanhado nessa jornada. O que a gente tem visto, e isso é bem interessante, é que, ou seja, com essa quantidade de transformação que está acontecendo e essa mudança na forma de pensar, as pessoas estão com muita dificuldade de conseguir se encontrar, né? Ou seja, há uma gigantesca angústia do que está acontecendo, porque está rápido demais, e surgem novas tecnologias e novos métodos de trabalho, novas coisas da onde ninguém espera. Empresas grandes, gigantescas, passam a ficar em risco, coisa que nunca aconteceu. As habilidades passam a ser destruídas cada vez mais rápido, ou seja, o que você sabe vale cada vez menos, porque você tem que se acostumar a reaprender, ou seja, tudo entrou num ritmo literalmente exponencial, só que está todo mundo perdido, tanto os profissionais quanto as empresas. E aí, ou seja, entram novos entrantes que são startups, gente que que ficou empoderada pela tecnologia, que ficou muito barata, do ponto de vista de testar tecnologia hoje é totalmente viável, qualquer um pode fazer dentro de casa. E aí, ou seja, começou um movimento que as pessoas começaram a dar nome de transformação digital, digitalização e tal, mas que as empresas ainda estão um pouco perdidas. E aí, o que a gente tem visto é que o RH tem um papel fundamental nessa transformação de mindset, literalmente, porque passa por uma nova forma de pensar. Isso não acontece da noite para o dia e requer que as pessoas se disponham a sair da sua zona de conforto, porque é extremamente desconfortável jogar fora o seu conhecimento, tudo que você tem, e agora você tem que recomeçar de novo, mas não é agora. Agora você tem que recomeçar agora, amanhã de novo, depois de novo, você não pode mais parar, né? Não tem mais um ciclo completo que lhe dá alguma garantia de estabilidade. Ele, ao estar completo, significa que terminou, que você tem que começar de novo. Então, é importante ouvir como é que você está vendo essa situação, porque o RH está realmente também sofrendo com essa mudança, né? Porque até então era olhar talento, contratar talento e fazer com que ele se adequasse a uma forma interna de pensar. Só que essa forma interna de pensar está mudada, né? E aí, como fazer isso, né? Não, eu acho que você trouxe várias coisas super interessantes aí para a gente refletir um pouco, né? Eu também comecei a muito observar essas mudanças, assim como o Maurício mencionou, quando eu li o Organizações Exponenciais, né? Aquele livro que o Peter Diamandis escreve, e ali também para mim conectou muita coisa do que eu estava vendo dentro de recursos humanos. E a gente nunca falou tanto de mudança de cultura, nunca se falou tanto disso.
esses comportamentos, né, mais de influência, de comunicação, de empatia. A gente está vivendo cada vez mais, ao mesmo tempo que a gente fala que máquinas vão substituir o homem, o que não é verdade, né? Elas vão, a inteligência artificial, supercomputadores, tudo isso, elas vão apoiar o nosso trabalho. E aí até mesmo que a gente vai poder usar a parte mais humana que nós temos, que é de conseguir ter pensamento estratégico, de pensamentos complexos, de influência, de negociação, de empatia. Então, eu vejo assim que realmente, como você mencionou, as empresas estão tendo que cada vez mais se reinventarem. Quem tinha nadava no sucesso com alguns produtos que vendiam muito, que sustentavam as empresas, já não é dessa forma. A gente passa a ter também cada vez mais economia compartilhada, outros modelos de negócios, tudo isso, né? O Peter Diamandis, quando eu estive lá na Singularity, ele falava muito, você tem que ser o primeiro a questionar o seu modelo de negócio, né? Porque se você não fizer, outro está fazendo e está questionando. E eu levei isso muito também para uma visão nossa como profissional. Eu acho que cada vez mais a gente tem que investir e questionar o nosso modelo de negócio. Será que eu estou tão competitivo quanto eu era no passado? Será que eu estou sabendo as novas formas de gestão? Hoje a gente fala de Scrum, de modelos ágeis para tomada de decisão, para gestão e planejamento estratégico, até quando você vai elaborar o teu ano, como é que vai ser, como é que serão as entregas daquele ano. Cada vez mais a gente está tendo isso dentro das organizações. E com isso faz com que nós tenhamos que ter cada vez mais novas competências, né? E isso foi, então, o que realmente me fez cada vez mais estar, e vem me fazendo cada vez mais estar olhando essas novas formas de trabalhar, essas novas competências que a gente tem que trazer. Hoje a gente fala, você tem cada vez mais uma geração de profissionais querendo trabalhar com propósito, né? Então, a gente tem Simon Sinek, que trouxe há alguns anos atrás o comece pelo porquê, né? Então, o que faz muitas organizações pararem para olhar os seus modelos de negócio pensando qual é o porquê. E, a partir daí, você saber como é que você vai engajar as pessoas, quais são os novos comportamentos, as novas competências que a gente quer trazer para o dia a dia. Isso é um esforço muito grande que a liderança tem que fazer, porque não é fácil entender o seu porquê, né? O porquê da sua empresa, e encasar o porquê da sua empresa com o porquê das pessoas que estão lá. E pode ser que o porquê da empresa seja um, mas aqueles profissionais têm um porquê diferente, eles não vão querer ficar naquele... Os porquês não se encaixam, não são complementares. E você tem uma questão, muito importante, que é uma questão de como as pessoas encaram isso que a gente está conversando. Uhum. Hoje não é só... você mencionou uma geração, e é uma conversa que eu já tive com o Alexandre algumas vezes, né? Não é só uma geração nova que está querendo trabalhar com um porquê. Né? Somos nós. Né? Exatamente. Alguns anos atrás, eu parei, olhei para trás, olhei tudo que eu já fiz na vida, e eu já fiz muita coisa, né? Já trabalhei em muitas empresas, já trabalhei fora do Brasil, já trabalhei viajando para cima e para baixo do país. E eu refleti o seguinte, ok, hoje, com toda essa evolução tecnológica e tudo, pode ser que eu viva de novo tudo que eu já vivi até hoje. Se for esse o caso, eu vou querer continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito que eu fazia, que eu fiz até hoje? Né? Uhum. O que eu estou contribuindo, né, para a sociedade, o que eu estou contribuindo para a humanidade com o que eu estou fazendo? Como é que eu estou ajudando a melhorar a vida de alguém? E
E essa é uma questão que eu entendo que no tempo as empresas elas esqueceram que existe, né? Alguns anos atrás, acho que em 2015, eu escrevi um artigo chamado lucro com o propósito ao invés de lucro como propósito, né? Porque no passado você abria uma empresa, criava uma empresa para fazer carros, para fazer guarda-chuvas, para fazer móveis. Você tinha uma ideia de uma coisa que você ia fazer, uma coisa que você queria realizar. E ao realizar aquilo bem, você ganhava dinheiro com aquilo, né? Então, o lucro ele era uma consequência de você executar bem aquela sua ideia, aquele seu propósito, né? Hoje, quando você entra numa corporação normal, o que você encontra é o lucro como propósito, né? Eu vou fazer, o que eu vou ter que fazer para entregar o resultado financeiro do trimestre, muitas vezes à custa de ações que são necessárias para a própria saúde da organização a médio e longo prazo, né? Então, tem razão. Essa é uma questão que, para as pessoas poderem, né, para as empresas poderem identificar o seu porquê, elas primeiro têm que entender que isso está se tornando novamente uma coisa importante, né? E é verdade. E até quando eu falei questão de geração, não é nem uma questão de data de nascimento, não. Eu acho que a gente está tendo cada vez mais uma sobreposição, tá todo mundo, o mundo está cada vez mais globalizado mesmo e integrado, porque nós mesmos queremos cada vez mais, nunca se falou tanto de mindfulness, né, dessa consciência, nunca se falou tanto de você ter uma consciência de consumo, né? Então, muitas vezes, por que surgem economias compartilhadas como Uber e Airbnb, né? Porque aumentou também a nossa consciência global dessa questão do uso otimizado da consciência. E aí, cada vez mais, você vê isso também nas empresas tradicionais, né? Empresas tradicionais tendo que parar e se questionar, ainda assim, ainda muito, como você falou, ainda muito trabalhando para entregar o lucro, mas já cada vez mais tendo que parar mesmo para poder repensar e se reposicionar na sua forma de impactar a sociedade, né? Então, você já vê empresas como, se a gente citar aqui a própria Nestlé, ela anunciou recentemente que ela vai tirar os canudos, né, de plástico de todas as embalagens dela, né? Outras empresas que já fazem proativamente redução de níveis de açúcar, ou outras que já trabalham analisando a cadeia produtiva como um todo para poder ter menor impacto ambiental. Então, começa, é claro que ainda muito um drive muito forte em lucratividade, mas também já se revisitando, porque sabem que se não se revisitar, não questionarem seu próprio modelo de negócio, não vão sobreviver. Ainda mais com a gente está na virada ali do cotovelo da curva exponencial, né, em que essa aceleração vai ser cada vez maior, a ponto de daqui a pouco a gente está imprimindo os próprios alimentos, está imprimindo casas, né? Então você vai ter outras formas de consumo que não as tradicionais que a gente tem hoje. E isso faz com que as lideranças tenham que também mudar muito a forma de gestão, né? Um líder muito mais servidor, vamos dizer assim, no sentido de dizer, bom, como é que eu posso ajudar você a entregar o seu melhor, como é que eu posso remover barreiras. A gente vê cada vez mais relatos de líderes muito tradicionais, que era aquele
eu mando e você manda quem pode e obedece quem tem juízo, não vai conseguir mais ter muito espaço nessas organizações. O fato é que tanto as pessoas que trabalham nas organizações quanto as que não trabalham, elas estão cada vez mais exigentes, como você falou, do engajamento total do porquê que eu vou fazer aquela coisa, ou seja, por que consumir, por que ter um carro? Se eu de repente, não preciso de um carro, a questão da mobilidade está se resolvendo de uma forma tão diferente, mistura carro com bicicleta, com scooter, com, sei lá, com transporte coletivo, no fim das contas as pessoas já estão começando a achar normal usar N formas de transporte para chegar no seu destino, né? Então, ou seja, isso obviamente vai fazendo com que a forma tradicional de pensar ela tenha que ser alterada. Agora, isso requer criatividade, que é um esforço muito grande, né? Ou seja, como que eu resolvo o problema que eu resolvia de uma forma diferente? Você tem que vestir literalmente a cabeça do seu consumidor, que é você mesmo contado lá de fora, e pensar, será que essa forma que eu estou recebendo um produto ou serviço, ela é a forma que eu gostaria de receber esse produto ou esse serviço? Ou será que eu estou consumindo também esse produto e esse serviço de alguém que oferta de uma forma completamente diferente da empresa onde eu estou, mas a minha empresa não se movimenta para lá? Então, é seu dever voltar para dentro da empresa. Gente, ou nós vamos mudar o modelo, vamos repensar isso e vamos tentar encontrar uma outra solução. Isso implica em testar e errar, aprender, tentar de novo, errar e consertar mais uma vez, e sei lá. E na história que você viu lá na Singularity, ou seja, daquele momento onde você está no desconhecido, né? Ou seja, a tecnologia está iterando ali, ela é tão pequenininha, as pessoas não levam ela muito a sério. O Gartner até chama isso de vale da desilusão. A tecnologia aparece, não sei o que, depois ela cai no grande vale da desilusão e depois ela volta a ter maturidade. Aquele vale da desilusão onde ninguém está olhando para ela, ela está ganhando maturidade, está exponencializando, que é literalmente a coragem da experimentação, né? De fazer diferente, ouvir, ter mais interação com o seu cliente, com a sua equipe interna, com N formas diferentes de pensar e ir tentando ver qual vai se adequar. Esse fail fast que se fala muito é bonito de falar, mas na prática isso obviamente vai consumir recursos. E a empresa tem que estar com um mindset de que, cara, é normal perder. Então, eu estou buscando uma outra forma. Porque se eu não perder agora, eu vou perder tudo. Ou eu perco um pedaço para poder chegar em algum lugar, ou eu vou perder tudo, porque a história de que não é mais o grande, né, é o mais rápido, né? E tem um monte de pequeno peixinho. Está todo mundo querendo desenvolver uma coisa nova. E você tem uma questão que, em muitas empresas, essa questão de um projeto qualquer, vamos dizer assim, fracassar, é visto como um demérito para quem está envolvido no projeto. E então, em muitos casos, as pessoas que estão vendo que aquela coisa não vai dar certo, mas estão esticando a corda, porque se eu falar que não vai dar certo enquanto eu estou aqui, é pegar mal para mim. De repente, deixa eu esperar ver se eu saio do projeto, que aí, aí problema de outra pessoa para frente, mas é um problema para todo mundo, né? Quando a empresa vai jogando mais recursos, sendo uma coisa que não vai dar certo, né? E esse é um ponto importante que você está trazendo, porque aí a gente vê que também os modelos de remuneração e modelos de performance e reconhecimento, eles também estão tendo que se adaptar, porque você não pode penalizar, né, diminuindo bônus, essa coisa, porque alguém errou ou fracassou em determinada prototipação. Né? Eu acho que essa palavra é a melhor hoje em dia, você prototipar mesmo, porque aí você erra rápido, você aprende rápido, mas você tem que começar até a premiar que se tentou a prototipar novas ideias, né? A gente nunca falou tanto dos sprints, né? De fazer aquele plano de 7 dias para você ter a ideia, desenvolver e prototipar. Então, os próprios modelos de remuneração e reconhecimento, eles estão precisando
eles já estão sendo revistos em muitas organizações, mas é fato, um ponto que você tocou, de que a organização, e sobretudo os presidentes, os CEOs das suas empresas, eles têm que estar também abertos a percentual de erro que vai acontecer para inovar. Porque se você quer os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas, no final vai ser a mesma coisa, né? Tem que estar realmente aberto a você poder experimentar coisas novas e aprender, sobretudo, com os erros, né? A gente passa a ter uma necessidade de organizações que estejam dispostas a aprender. A gente até brinca, eu e Maurício, que a gente costuma falar isso, quase todo o nosso vídeo aparece isso, ou seja, fazer do mesmo jeito e esperar resultado diferente é a definição clássica de loucura que o Einstein já deu lá atrás, né? Mas ainda está enraizado essa questão. Isso que você falou vai em linha com o fato ou seja, a questão da companhia entender que ela, enquanto organismo, assim como as pessoas, ela é uma pessoa jurídica, também está em constante aprendizagem. Ela não tem como se conscientizar ou acreditar de que ela está acabada e que aquele conhecimento ela domina e ninguém mais dominará. Ou seja, a questão do always beta, né? Ou seja, está literalmente, a empresa está em beta, o produto está em beta, está tudo em beta, e vamos evoluindo, vamos testando e tal. Eu acho que aí nasce uma coisa bem interessante. O Eric Ries lançou um livro há pouco tempo chamado The Startup Way, onde ele traz o conceito do Lean Startup para dentro das corporações, onde ele mostra justamente isso que você falou, ou seja, como valorizar a capacidade empreendedora que precisa ser encontrada dentro da companhia. Tem gente que vai continuar, obviamente, tendo que trabalhar naquilo que está dando certo, porque a empresa precisa continuar se mantendo, mas tem uma galera que também vai estar trabalhando no novo, quer trazer a nova ideia, tem uma mente mais empreendedora, tem uma vontade criativa maior. Esse cara precisa ser valorizado por fazer isso. Se esse cara for afogado, que é o que vem acontecendo ao longo aí de, sei lá, dos últimos 30 anos, as pessoas trabalham porque precisam ganhar dinheiro para então viver, e aí temos a síndrome do domingo depois do Fantástico, ou a maldita segunda-feira, ninguém quer ir para o trabalho, porque é óbvio, quem é que vai querer ir lá para não poder exercitar o seu potencial, né? Essa que eu acho que é a grande dicotomia do momento, ou seja, essa mudança dessa valorização é uma grande mudança, é uma grande transformação. E a gente vai precisar cada vez mais que as empresas elas sejam organizações mais responsivas à mudança. À medida que a mudança vai acelerando e está acontecendo cada vez mais rápido, as empresas que vão ser bem-sucedidas são aquelas que se adaptam a se adaptar. Né? Porque não é uma transição de uma vez, ela vai ser contínua. Né? As mudanças vão vir cada vez mais rápidas e cada vez mais a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças com facilidade. E até outras coisas, né? Tem uma coisa que ainda não está tão forte aqui na América Latina, mas já está bastante forte na Europa e nos Estados Unidos eles já estão começando a se preparar para ver como é que vão lidar, que é a economia gig, né? Que se chama, que é a gig economy, que é você ter os profissionais que trabalham por plataformas, né? De serviços, eles já não são mais funcionários tradicionais, até por uma escolha pessoal, já não querem mais trabalhar para uma única organização, quando eles podem trabalhar para diversas organizações. A gente já tem hoje modelos até na própria Colômbia que você já pode compartilhar recursos, né? Um gerente de RH pode trabalhar part-time para a empresa A e à tarde para a empresa B e ter um compartilhamento desse recurso. Então, quer dizer, a gente também, essa é mais uma vez uma necessidade também das organizações e, sobretudo, departamentos de recursos humanos, atuar de uma forma de ser um design de experiências para gerar maior engajamento, fazer com que a sua organização seja uma organização interessante para aqueles profissionais
que vão agregar maior valor no final do dia e que vão trazer mais inovação, eles possam priorizar, né? A área de recursos humanos está precisando se reinventar, sim, e pensar em novas formas de engajamento. Como é que você faz isso? Uma hora que o profissional já não vai ter mais um contrato formal com você, ele vai prestar serviços. Eu acredito que isso é tão importante para a companhia, né, quanto obviamente, para os próprios profissionais. Ou seja, a gente sabe que a disputa por talento ela vai ser cada vez mais brutal, porque, na verdade, como tem essa grande transformação acontecendo, ter muita procura por talentos que já conseguiram, digamos, ir e se movimentar para essa nova forma. E as empresas estão em busca desses caras. Só que, cara, não tem desses caras para todo mundo. Então, já começa um problema típico de oferta e demanda, onde lá vai o salário muito para cima. Para poder ter esse cara, você começa a eliminar vários outros, também não resolve, porque esse cara sozinho não vai resolver todos os problemas. Então, de novo, essa forma de trabalhar que não está literalmente relacionada com um emprego, que é uma coisa com que a gente foi acostumado a imaginar. Eu termino um tempo de estudo, então eu começo a trabalhar, então eu passo a ter um emprego, eu vou ficar naquela empresa, sei lá, algum tempo. Alguns anos atrás, os caras passavam a vida inteira na mesma empresa, depois começou a diminuir esse ciclo, e agora nós estamos num ciclo onde, literalmente, não é que o cara vai mudar de empresa, ele vai, como você falou, estar em N empresas. Isso é bom para ele e bom para a empresa. É um ganha-ganha, literalmente, porque ele vai poder estar em constante exercício, né, em constante aprendizagem, porque está vendo diferentes realidades. E aí, para a empresa também, porque ela também vai ter com diferentes profissionais, também vai aprender com N cabeças diferentes. Agora, como você disse, é realmente um processo de adaptação que a empresa precisa entender que ela vai ter não o indivíduo, mas aquela competência naquele tempo. Eu preciso, sei lá, de um gerente de recursos humanos 3 horas por dia, eu não preciso dele 8. Beleza. O cara vai trabalhar 3 horas por dia e vai em outro lugar que precisa de 4, outro que precisa de 2, sei lá, e ele vai trabalhar quantas horas ele entende e supre a necessidade dele. E você passa muito por aquelas experiências hoje, principalmente nas empresas que não estão tendo a agilidade, vamos dizer assim, de se adaptar à realidade nova, onde, vamos dizer assim, já houve uma queda de receita e está se buscando como é que vai fazer para equacionar os números, e você vem fazendo corte de pessoas para acertar o resultado, vamos dizer assim. E muitas vezes, vamos dizer assim, você acaba deixando de ter competências que você precisava ter na empresa até para poder entregar um resultado melhor, né? Fazer aquilo que deve ser desejável, ou seja, eu melhorar o que está entrando ao invés de simplesmente cortar, né, o que eu estou investindo em pessoas. E fica mais complicado porque eu não estou tendo essa forma de olhar a coisa. Quando a gente fala de ter as pessoas trabalhando de uma forma parcial, vamos dizer assim, para a empresa, eventualmente isso atende o que a empresa realmente precisa. Às vezes, inclusive, você tem posições dentro de empresas onde você tem 2, 3 pessoas e, na realidade, você tem demanda efetivamente de trabalho para uma. Só que você tem demanda de trabalho efetivamente para uma, mas você tem... É uma demanda que ela é essencial. E aí você tem que pensar que a pessoa vai sair de férias, você tem que pensar que a pessoa pode ficar doente, e você tem que ter uma forma de cobrir a ausência dela. Então, até como uma forma de você ter as competências dentro da empresa e, ao mesmo tempo, você ter mais tranquilidade para organizar um grupo de trabalho, contar com aquelas competências, pode ser uma forma interessante, vamos dizer assim, para onde a gente está caminhando.
É. E você passa aí mais uma vez, né? A própria área de recursos humanos passa a ter que trabalhar com questões de acesso, avaliação por valores, como você fazer com que aqueles profissionais que estão, vai ser quase como plataforma aqui, né? Plugando com diversas empresas, mas que eles se plugam por terem os mesmos valores e enxergarem os mesmos propósitos. Aí a gente consegue dando uma amarração de como essas coisas vão se conversar cada vez mais e muda toda a sua forma de fazer seleção. Hoje, cada vez mais, por exemplo, em tecnologia, você está usando cada vez mais hackathon como forma de fazer seleção, porque você lança o desafio, vão lá os programadores, as pessoas que querem, que gostam de serem desafiadas, e elas começam a resolver um problema, né? Né? Para gerar o match, vamos dizer assim, né, entre empresa e profissional. Então, é toda uma reformulação, já não é mais o que a gente fazia no passado, né? E aí as lideranças também passam a ter que cada vez mais conversar de uma forma a tirar o que está impedindo, bloqueando a performance, porque você passa a ter que ter uma alocação mais inteligente, né? Você tem aquele profissional que está ali trabalhando part-time com você, como é que você faz isso? Isso aqui na América Latina ainda não está muito, mas eu acredito que em breve a gente vai sim. Aqui a gente tem uma questão da nossa Justiça do Trabalho que apresenta um grave entrave para a evolução da nossa sociedade, né? Porque você vê que recentemente o Justiça do Trabalho deu uma decisão de que as pessoas que dirigem o Uber seriam funcionários do Uber. Uhum. E, de certa forma, vamos dizer assim, é uma coisa difícil de você conseguir raciocinar, assim, o cara oferece uma plataforma para a pessoa poder ofertar o serviço dela ao mercado. A pessoa oferta o serviço, né? O que é uma coisa natural, acontece em várias outras áreas, sem você ter essa questão. Agora, como existe uma pressão forte aí de grandes grupos de lobby, de taxistas, etc., vai fazendo pressão para dificultar a coisa. Agora, no final das contas, a gente evolui para situações onde, em algum momento, a pressão contrária também vai ser muito grande, porque nós, enquanto membros da sociedade que queremos dispor daquele tipo de serviço, daquele tipo de comodidade, vamos dizer assim, de você ter um serviço melhor, um custo melhor, nós somos uma massa muito maior de pessoas, né? Então, muito maior. Tende a crescer, vamos dizer assim, a pressão para que esse tipo de coisa entre nos eixos, mas a gente tem um caminho árduo aqui no Brasil, né? Mas eu acho que não é só no Brasil, não, cara. As leis do trabalho, elas estão tendo que ser revisitadas no mundo todo. No mundo todo, porque, infelizmente, as leis do trabalho elas foram feitas lá logo depois da Evolução Industrial e tal, e, cara, tinha uma mentalidade talvez mais socialista do que capitalista. Eu não queria entrar nessa discussão, porque ela entra num viés político e tal, eu não quero entrar nela, mas, ou seja, a lei do trabalho ela tem a visão de que, cara, o dono do capital quer o mal do trabalhador, né? E isso a gente está no século XXI, não tem mais como imaginar isto, né? Ou seja, hoje as organizações elas precisam, se elas têm um porquê, a organização com um porquê, o porquê dela não é destruir o seu capital humano. A única organização que tem por objetivo destruir capital humano é a organização de guerra que faz guerra contra outro lugar, é a única, né? E mesmo assim ela não tem esse propósito, ela tem um propósito de defesa e tal, e de eliminação de vidas é uma consequência
natural de algo que não era para existir, digamos assim. Mas não vamos entrar nessa discussão. Eu acho que a questão das leis de trabalho, elas precisam ser revisitadas, porque, de fato, a economia mudou radicalmente. Se eu quiser trabalhar de Uber 2 horas por dia, e depois eu quero ser, sei lá, diretor de tecnologia 4 horas por dia, e depois eu quero vender sorvete 4 horas por dia, o problema é meu, pô. Se eu consigo me entender bem desse jeito, se eu consigo ser feliz e se isso me atende bem, cara, não pode ter uma lei que me proíba de ter esta liberdade de trabalho, que é ruim para a empresa também, né? Porque a empresa também fica limitada. Às vezes ela quer fazer alguma coisa, como você disse, Maurício, e não consegue. A Alessandra deve ter vivido isso 15, 20 anos da vida profissional dela. Quer tomar não pode, porque a lei não permite. E aí o departamento jurídico vem em cima e fala, querida, não inventa, porque nós vamos ter um problema trabalhista judicial aqui que vai ser muito pior. Então, é um problema muito grande a ser enfrentado, mas é urgente, né? Porque os novos serviços chegaram e eles vão chegar cada vez mais rápido. Uber, agora a questão dos patinetes, sei lá, Airbnb, todas essas listas, Netflix, ou seja, todas essas formas de trabalhar, Spotify e tal, estão mudando, não tem muita saída. Tentar manter pela regulação. Eu acredito que o problema da regulação ele tem uma outra natureza. A natureza é que os governos têm uma enorme dificuldade de criar um plano de país para o país, porque, na verdade, os políticos não têm, muitas vezes, uma vontade de transformar um país, então não investem naquilo que tem que ser investido. E o problema hoje tem que regular, porque, senão, infelizmente, há um grande risco de perda de emprego gigantesco, porque não tem educação e aí não consegue se recolocar. Então, o problema hoje está ligado à falta de plano. Se tivesse um plano de país com educação voltada para essa mentalidade que as pessoas precisam se capacitar para realizar um trabalho e não para ter um emprego, a lei automaticamente vai começar a mudar. Mas a gente acabou de ver o presidente aí falar de acabar com a justiça do trabalho, já viu a repercussão que deu, né? Eu acho que o que está acontecendo é que a gente realmente está tendo uma mudança de era, né? A gente está passando a quarta revolução industrial, então realmente tudo está tendo que ser revisitado, né? Por exemplo, até isso que a gente falou de própria economia, legislações trabalhistas estarem mudando. Tem um estudo que a McKinsey fez sobre como o governo britânico lidando com a questão de trabalhos por plataforma, porque realmente depois da grande crise econômica que eles tiveram, o governo britânico viu muita gente não voltando ao mercado de trabalho por vontade própria, por querer trabalhar por plataformas, ou poder trabalhar... Hoje em dia você consegue fazer uma consultoria online. Mesmo as pessoas menos escolarizadas, elas conseguem trabalhar por Uber, às vezes alugando um quarto dentro da sua casa, ou fazendo... a gente tem em que você pode contratar um autônomo isso através da plataforma. Então, como é que você regula isso tudo? Então, eu acho que também está vindo muito... aí tem um outro ponto que a gente falou da capacitação. Vão ter muitos empregos eliminados? Vão ter, mas vão ter milhares de outros que vão ser criados. A gente passa a ter uma série... O Senai, há pouco tempo, revelou 30 novas profissões que vão ter com a quarta revolução industrial, só no mercado industrial mesmo. Então, profissionais que vão trabalhar programando robô, profissionais que vão trabalhar programando, ensinando inteligência artificial. Você vai ter uma série de outras. Morrem algumas profissões? Morrem, mas nascem muitas outras. Eu acho que é aí que tem a abundância também desse mundo exponencial, de você enxergar de outras formas
trabalho, a própria relação com dinheiro, tudo que a gente já falou, né? Hoje você já questiona, eu preciso ter um carro? De repente não, de repente eu posso usar uma bicicleta, eu posso usar um patinete, eu posso usar várias outras coisas. Já tem economia compartilhada para roupas, né? Em que você vende as suas roupas ou você pode alugar roupas de bebê. Então, você tem milhares de outras formas de ganhar dinheiro hoje também. Você tem uma transformação em curso que vai ter um impacto que hoje ele é difícil de avaliar, mas que a gente vai precisar pensar e buscar caminhos de prover para as pessoas meios delas obterem uma educação continuada, vamos dizer assim, para que elas possam estar se recapacitando em outras atividades. Uhum. Eu, particularmente, sou uma pessoa, Alexandre sabe disso, eu tenho uma visão um pouco menos otimista em relação à atividade econômica. Eu acho que pode haver trabalho para todos, mas eu acho que a gente vai ter, num primeiro momento, um desaparecimento rápido de determinados tipos de emprego. Sim. E a grande maioria dos novos empregos que serão criados são, na verdade, especializações de empregos que já existem hoje e para os quais já há falta de recursos. Né? Então, por exemplo, o cara que vai programar o robô, ele já é um desenvolvedor hoje. O cara que vai ensinar inteligência artificial, ele já é um arquiteto de software hoje. E ele vai se especializar mais naquela área. Só que hoje a gente tem uma deficiência muito grande de conseguir ter esses profissionais e vai aumentar essa deficiência, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai estar tirando o emprego, de certa forma, das pessoas que estão ainda muito distantes de conseguirem estar capacitadas para esses novos empregos. Então, a gente meio que precisaria fazer uma fila, vamos dizer assim, onde a gente vai estar puxando essas pessoas para cá, especializando elas e começando a tentar reinserir aquelas pessoas nas atividades, vamos dizer assim, mas elas vão precisar começar por baixo. Você não vai acordar, dormiu ontem motorista de táxi e acordou hoje especialista em inteligência artificial. Né? Tem um gap de anos aí nesse meio desse caminho. Sim. Então, de certa forma, a gente tem que começar a ver quais são os caminhos para conseguir levar essas pessoas para que elas percorram o caminho e comecem aí aprendendo, ganhando experiência, trabalhando e crescendo dentro daquelas, em direção a essas novas atividades. Porque a gente vai estar sempre, seguindo com as transformações, a gente vai estar sempre criando novos tipos de especializações, né? E cada vez mais reduzindo os trabalhos que exigem menos especializações. Então, torna-se, assim, os mais rotineiros vão desaparecer. É onde eu estava falando da questão do plano de país, né? Ou seja, eu acho que cada país precisa entender em que estado está hoje e para onde pretende ir, levando em consideração isso que nós estamos falando aqui. Ou seja, o mundo é literalmente você. Não adianta você imaginar que você não vai ser impactado. Não, essa é a única coisa que você não pode fazer. A China, vamos pegar a China da década de 80, da década de 70. É inimaginável a quantidade de evolução que a China teve nos últimos tempos. Hoje ela está dominando o cenário de inteligência artificial. Agora, vai ver na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, a quantidade de chinês que estava fazendo mestrado, doutorado nas melhores universidades americanas. Foi por acaso? É óbvio que não foi. O governo incentivou mandar a gente para lá para estudar, para fazer. Cara, nós precisamos que esses caras aprendam com quem sabe, e depois voltem aqui e comecem a criar as universidades melhores aqui, a disseminar o conhecimento aqui, porque nós temos um mercadinho interno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que se desenvolve. É um mercadinho bem interessante. Mas, ou seja, isso foi um plano. Ou seja, se você falar com qualquer pessoa do governo chinês, eles vão dizer, cara, você está olhando para a China hoje. Só que a gente fez um plano 30 anos atrás.
E a gente teve coragem, 30, 35 anos atrás, a gente teve coragem de botar o plano em prática e seguir o plano. Então, realmente, eu acho que cada país precisa olhar para isso de uma forma séria, porque o trabalho repetitivo, ele literalmente tende a desaparecer porque, cara, as máquinas, elas vão fazer isso. Muitos dos trabalhos que a gente tem hoje nas empresas, a Alessandra sabe disso muito bem, principalmente trabalho administrativo, é extremamente repetitivo. O cara chega ali no computador, entra no e-mail, pega uma planilha, baixa a planilha, coloca dado, tira dado, pega não sei o que, grava no raio, faz não sei o que. Cara, isso daí você automatiza, pega um software de automação de processo, automatiza o processo e o cara deixa de existir, porque na verdade é mecânico. Isso não tem muita saída. Agora, como transformar esse cara num cara que vai, sei lá, analisar resultado, que é uma coisa que é bem mais difícil de ser feita, ainda que os algoritmos possam fazer, alguém terá que ensiná-los a fazer, e aí, de novo, a gente precisa do programador, mas precisa do cara que consiga analisar para ensinar o programador como é que ele vai botar o dado e como é que ele vai fazer com que a inteligência aprenda para analisar, aí você tem uma mudança, essa forma de trabalhar, essa forma de unir, que eu acho que está muito ligado com educação e com plano de país. E a gente precisa fazer isso muito rápido, porque a gente tem gerações novas que estão passando por um processo de educação ainda tradicional, né? Isso por si só já daria outro programa se a gente quisesse falar de educação, mas da transformação que a educação tem que passar. E é fundamental, porque ainda está repetitiva, a mentalidade ainda entre na escola, estude na melhor universidade, ou seja, a gente ainda vê Enem ranqueando, ou seja, como se o mais competente fosse o melhor ranqueado. Cara, infelizmente, não é uma competição, né? Não é uma competição do melhor nadador que vai bater o recorde. Tudo bem, isso é uma competição, mas a vida profissional do indivíduo não é essa competição que termina no início da vida profissional. Ao contrário, ela não terminará jamais daqui para frente. Exato. Vai ter que ter esse aprendizado contínuo, vai ter que ter... E eu concordo com vocês, eu acho que também aí vai ter muito poder, e aí nosso, como sociedade, de também pressionarmos para que essa capacitação ocorra, talvez tenha que colocar, sim, a conta para que as maiores organizações comecem a fomentar cursos de preparação, começar a fazer realmente a educação desses profissionais, para que a gente possa ter um plano de longo prazo mesmo, né? E aí, talvez usar, e talvez até outras formas, né? Crowdsourcing, outras coisas que vão ajudar a gente a formar. O próprio Ministério do Trabalho, né? Está acabando agora, mas ele tem uma Universidade do Trabalhador. Se você entrar lá, ele tem vários cursos que eles dão, né? Então, feitos pela Universidade de Brasília, que é um conteúdo até muito bom. Mas muita gente não sabe disso, né? Então talvez tenha que cada vez mais fomentar isso, fomentar as próprias universidades recebendo fomento da iniciativa privada para poder gerar uma capacitação que vai ser cada vez mais técnica, talvez, e menos até de universidade mesmo. Talvez a gente vai ter que fomentar uma coisa que ensino técnico. Eu acho assim, a gente tá numa conversa ótima e a gente não dá vontade de terminar, né? A gente está correndo no tempo e então eu queria ver se vocês têm alguma consideração final que vocês queiram deixar para a gente encerrar essa conversa aqui. E eu acho que em uma oportunidade futura a gente combina novamente com a Alessandra para a gente continuar a discussão aqui desse aprendizado contínuo, que eu acho que isso é um tema que, independente das pessoas, das empresas, as pessoas precisam se conscientizar, né? Eu acho que a minha consideração final eu acho
eu sempre penso que, na verdade, a gente está tendo uma oportunidade também muito de abundância, sabe? Esse mundo exponencial, eu acho que ele traz também uma abundância de oportunidades. É claro que vão ter muitos empregos eliminados, vão. O gap aqui, principalmente nós que somos países subdesenvolvidos e que investimos historicamente pouco em educação, vamos ter grandes impactos? Vamos, mas também há uma enorme possibilidade da gente poder ter novos caminhos e novas oportunidades de atuação, e nunca se falou tanto de você poder lidar com a vulnerabilidade como a gente fala agora. E eu acho que ela traz aprendizados importantes que a gente está vendo nas organizações e estamos vendo em nós mesmos como pessoas. Eu concordo com você. Acho que uma das principais características do mundo exponencial é realmente a abundância. Nosso país é muito grande, né? Além territorialmente, também tem uma população gigante, já 210 milhões de habitantes e crescendo. E nós somos, cara, um povo bastante criativo, já que soube se reinventar várias vezes, e nós somos uma sociedade relativamente nova, né? Temos aí 500 e poucos anos de existência. Enquanto sociedade mesmo, vamos diminuir, porque nem são 500 anos, que quando chegou aqui tinha sociedade indígena, então não vamos levar lá em consideração nada contra a sociedade indígena, mas, ou seja, a sociedade moderna que nós estamos falando não é aquela sociedade de quando os caras chegaram aqui. Então, eu acho que com essa quantidade de oportunidade que a gente tem nesse momento e com a tecnologia estando tão disseminada, as pessoas podem e devem usar o seu poder de criação, a sua capacidade empreendedora para mostrar que é possível, sim, fazer trabalhos que não necessariamente estejam implicados em ir buscar um emprego formal. Eu acredito que o caminho de transformação do emprego no Brasil, ele passa muito pelas pessoas usarem as suas potencialidades, dado que tecnologia tem de monte e é extremamente barato e está acessível a qualquer pessoa, basicamente, hoje da sociedade. Então, não que a gente tenha que desprezar, obviamente, a educação e tal, claro que não, e poder conscientizar as pessoas, mas eu acho que não nos falta, enquanto povo, criatividade nem capacidade empreendedora. Talvez falte vontade. A gente, durante muito tempo, se acostumou com, vou chamar de moleza, o fato de ter um emprego, né? Ou seja, eu vou para lá e trabalho aquele tempo e depois paro. Eu acho que essa é a mudança que a gente pode conseguir na sociedade se a gente mostrar para as pessoas que elas são criativas, elas são empreendedoras, a tecnologia está lá, resolva o problema e, cara, e você talvez possa encontrar uma outra forma de sobrevivência que seja muito mais prazerosa e que vai funcionar melhor até para você do que o emprego. Então, acho que esse é uma grande oportunidade que só a abundância da exponencialização foi capaz de trazer, porque até então só se trabalhava na economia da escassez e agora a gente está vivendo um momento onde a gente tem demais de tudo. Bem, gente, eu agradeço a sua participação, Alessandra. Obrigada. Uma conversa muito, muito interessante. Acho que as pessoas que assistirão vão gostar aqui do que a gente discutiu. E são momentos de reflexão, né? A nossa ideia aqui é sempre provocar reflexão, provocar as pessoas a tomarem ação, né, nas suas vidas, nas suas empresas. Obrigado. Tchau, obrigada mais uma vez. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Longo. Foi um prazer e obrigada ao público também. Valeu, tchau.